aí, galera, bora começar a nossa super classe de hoje. Toda terça-feira é dia de super classe, com temas muito úteis para você que quer realmente conversar em espanhol. E hoje a gente vai falar de verbos básicos, verbos que todo mundo que quer realmente conversar em espanhol precisa sim saber esses verbos. O problema é que esses verbos são falsos cognatos e tem muita gente que erra o significado deles, porque a gente tem eles muito parecidos ou iguais no português, e aí acaba achando que tem um significado e na verdade tem outro dentro do espanhol e vira aquela bagunça. Então eu separei aqui para vocês 4 verbos que vocês realmente precisam saber para poder conversar em espanhol. E antes de eu passar aqui para vocês todo o conteúdo dessa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda terça-feira tem um super tema para te ajudar a conversar em espanhol com naturalidade e segurança. Então, toda terça-feira a gente tem encontro marcado. Se inscreve no canal, ativa os lembretes da aula que fazem toda a diferença realmente na tua fluência na hora de conversar espanhol. São dicas que te ajudam e muito a chegar mais perto desse teu objetivo. Então já ativa aqui, já dá um like nessa live. E aqui a gente tem todo esse chat para a gente tirar todas as dúvidas lá no final da aula. O pessoal do Instagram também pode deixar as dúvidas aí nos comentários, que a gente vai sim poder conversar sobre isso, tirar todas essas dúvidas desses verbos, esses usos que são realmente diferentes dentro do espanhol, e aí você conseguir aplicar no teu vocabulário. Que essa é a chave do sucesso. Aqui você tá para aprender, mas o que realmente vai te fazer usar esses verbos é a prática. Então, papel e caneta na mão que a gente vai começar a nossa aula aqui. Galera, olha o título da aula de hoje, eu coloquei o seguinte, 4 verbos básicos para conversar em espanhol, mas que são esses falsos cognatos. Por que básicos, gente? Esses verbos são verbos corriqueiros, são verbos do dia a dia, que não tem como a gente substituir por algo mais básico. Quando a gente está num certo nível de espanhol, até a gente consegue realmente trocar por um vocabulário mais fácil, mais básico, mais simples. Mas esses daqui não tá, não. Tem que saber, porque não tem outra opção para a gente colocar que seja mais básico que isso. Então, precisa, sim, realmente conseguir usar esses verbos de verdade, tá? Então, vamos lá, que eu vou passar aqui para o nosso próximo slide. Opa, fugiu minha tela. Aqui. O seguinte, gente, primeira coisa, esses verbos, essa lista que eu separei aqui para vocês, é realmente um atalho para quem quer conversar em espanhol. Por que um atalho? Porque realmente vai te ajudar a chegar mais rápido no teu objetivo de conversar em espanhol. Por causa do seguinte, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar do tal do princípio 80-20. Me conta aqui se vocês já ouviram falar de alguma coisa parecida. Do 80-20. Esse é o tal do princípio de Pareto, onde você tem 20% de esforço para ter 80% de resultado. Isso se aplica para várias situações, dentro do seu trabalho, e em tudo quanto é a situação que você imaginar, e também aqui dentro do espanhol. A gente tem esse 80-20 do espanhol. Por quê? Porque no espanhol, a gente sabe que é muito parecido com o português. Tem muitas coisas que são iguais ou muito parecido com o português. E é esse 80% que é semelhante, que é parecido. E já a gente tem os 20% que faz a gente escorregar no portunhol. É aquele 20% que é diferente e que realmente a gente tem que aprender com ele. A gente precisa desse 20% diferente para realmente conseguir conversar em espanhol. E a questão é que esses verbos que eu separei para vocês, são esse 20%. É claro, 20% do espanhol não se resume em falsos cognatos, né? Essas pegadinhas de palavras que parecem, mas não é. Não é isso. Tem esse 20% em todas as áreas. Conjugação verbal, uso de pronome, os falsos cognatos, vocabulário, entonação, pronúncia, tem em todas as áreas do espanhol, você vai ter esse 20% que você precisa se focar. E aqui eu trouxe um pedacinho desse caminho, um pedacinho desse atalho para você realmente chegar mais rápido no espanhol,
que são os verbos e os falsos cognatos juntos. Então, te ajuda muito a ir mais rápido se você estudar esse 20%, se você se concentrar no 20% do espanhol, que é diferente do português. Você ganha velocidade. E é por isso que você pode sim dominar a conversa em espanhol em só 6 meses. Porque você se concentra no que é diferente. O que é igual, você acaba usando por assimilação ou mesmo no intuito. Você sabe como usar, mas você tem que saber o que você pode e o que você não pode usar fazendo essas comparações com o português, tá? Então aqui, esse princípio de Pareto é muito útil pra gente dentro do espanhol. Mas não é só isso não. Por quê? Um outro ponto que te ajuda muito a ter esse atalho para a conversa no espanhol é ter o teu vocabulário de base. O que é isso? Vocabulário de base é vocabulário básico, vocabulário que você realmente consegue falar, consegue conversar em espanhol de uma maneira básica, mas de uma maneira bem feita. Não quer dizer que é básico, que é ruim, muito pelo contrário. Todo mundo precisa desse vocabulário de base do espanhol. Você precisa solidificar esse teu vocabulário, saber usar, saber escutar quando o nativo está usando, para você realmente desenvolver o teu espanhol mais tarde, para você expandir, agregar mais palavras no teu vocabulário. Aí sim funciona. Isso sim funciona demais. Então, essas palavras que são muito usadas, tanto pelos nativos no dia a dia, ou realmente palavras que você mesmo usa muito no português, eles têm que fazer parte do teu vocabulário de base. E aí que entra boa parte dos verbos. Para a gente se comunicar o tempo todo, a gente precisa dessas ações, desses verbos que realmente vão indicar o que você está fazendo, o que você fez, o que você vai fazer, ou outras pessoas, né? Então, essa parte dos verbos é muito importante que você tenha um conjunto de verbos de base para desenvolver o teu espanhol. Não ficar pensando, eu vou falar difícil, preciso disso, preciso daquele outro. Se você não tem o básico, não funciona. Então, bora começar a formar esse vocabulário de base. E esses verbos aqui tem que estar dentro da tua listinha, tá? Esses 4 verbos que eu vou te passar hoje. Então, bora lá começar, papel e caneta na mão, porque tem bastante coisa para anotar nessa aula, tá? Deixa eu tomar uma água para eu poder passar essa lista. Então, vamos lá. Primeiro verbo aqui, gente, o tal do ligar. Ligar em espanhol. Ele existe sim no espanhol. Eu quero saber o que vocês acham que é esse ligar. Como que dá para usar esse verbo dentro do espanhol? Coloca aqui nos comentários, me conta se você já escutou esse verbo em espanhol ou se você acha que só existe ele no português. Tem muita gente que acha que ele só existe no português, hein? E aqui eu vou colocar alguns exemplos para vocês errados. Então, tem gente que acha que dá para usar dessa maneira. Te voy a ligar, do tipo eu vou ligar para você. E acaba falando no espanhol, te voy a ligar. Ou então, esse aqui até foi uma seguidora que me contou essa história que eu chorei de dar risada. Ela falou que estava no escritório, estava trabalhando, e chegou uma mulher da Espanha e queria falar com o chefe dela. E ela vira para a espanhola e fala, pues mi jefe está em uma ligação. Uma ligação, gente, já vão entender o porquê que não dá para falar dessa maneira. De maneira nenhuma diga que você vai ligar para uma pessoa em espanhol e não diga de jeito nenhum que a pessoa está numa ligação. Se você quer realmente falar de ligar, telefonar para a pessoa, o verbo correto no espanhol é o llamar. Então, te voy a llamar. O mi jefe está em uma llamada, não é ligação, llamada. Então tem essa confusão com essa duplinha aqui, ligar e llamar. Mas o que significa o tal do ligar? O que é esse verbo ligar no espanhol? Ele existe sim, mas ele tem um significado bem diferente. Vou colocar aqui para vocês 3 exemplos. Estou ligando com ella. O que quer dizer isso? Eu estou saindo com ela.
ligar com alguém, o ligar do espanhol, né, é o tal do ficar com uma pessoa. Você está saindo com aquela pessoa. Você pode dizer, estou ligando com ela. Então, sabe aquela saída sem compromisso? Eu acho que a melhor tradução no português é o tô ficando, ficar com alguém. Outro exemplo aqui. Não necessito ligar com nadie. Então, eu não preciso sair com ninguém ou ficar de encontro, ter não é bem um relacionamento, né? Porque não é um relacionamento esse ligar, não é uma relação. Então, não intentes ligar com ele. Então, não tenta sair com ele. Pode ter esse sentido de sair com alguém sem um compromisso, ou então, dependendo da conotação que é usado esse verbo, pode ser fazer sexo, principalmente se você usa a palavra ligação. E aí, do jeito que ela falou lá na mensagem que ela me mandou. Então, eu vou falar, o meu chefe tava fazendo sexo, não vai poder te atender, não. Uma ligação. Não, gente. Então, chamada para esse caso. Presta bem atenção, porque dá muita confusão esses dois verbos aqui. Ligar e chamar. Coisas totalmente diferentes, tá? O que acontece é que no português a gente não usa muito o fazer uma chamada. É difícil, né? Eu, particularmente, no português não uso, é fazer uma ligação, realmente. E a gente usa o chamar como eu me chamo. Eu me chamo Jéssica. Pois eu me llamo também é esse de chamar. Então, acaba achando que esse chamar, o chamar do espanhol, acaba usando da mesma forma do português. Sendo que ele tem esse sentido de ligação, de ligar para alguém também. Então, esse é o nosso primeiro verbo, a primeira dupla de verbos, na verdade, que é o ligar e amar. Anota aí, porque é bem importante para não passar vergonha. Esse aqui dá problema, hein? Vamos para o próximo. O próximo é o buscar. Buscar. Quando a gente fala que vai buscar alguém, por exemplo, eu vou buscar a minha irmã na escola. Eu vou buscar alguém em algum lugar, ou alguma coisa, né? Às vezes pode ser buscar alguma coisa. E aí a pessoa fala o seguinte: te voy a buscar en el cole. Aqui, cole de colégio, em espanhol é bem comum usar abreviado, tá? Então, cole, colégio. Eu vou buscar ele lá, né, na escola. Então, o que acontece? Não dá para usar dessa maneira o buscar. Ou então, necessito buscar mis coisas. Eu preciso ir buscar as minhas coisas. Também não dá certo dessa forma. O buscar no espanhol não tem esse significado, tá? Então, o que acontece? Qual é a forma correta? Se você está falando de buscar. Em espanhol é o recorrer. Recorrer. Quando você vai pegar alguma coisa. Recorrer, buscar algo. Então, como que vai ficar da maneira correta no espanhol? Te voy a recoger en el cole. Então, eu vou te buscar no colégio. Recorrer. Voy a recoger minha irmã. Recorrer. Dessa maneira. Treino R, hein? Necessito recoger mis coisas. É assim que você vai usar esse verbo, essa duplinha de verbo. Buscar, em espanhol, não significa o mesmo buscar do português. Por quê? Porque no espanhol, gente, o buscar é no sentido de fazer uma búsqueda, é de procurar. Então, procurar alguma coisa. Se você fala que vai buscar as suas coisas, vou buscar minhas coisas, você está procurando as suas coisas. Você não está indo pegar, então está indo recorrer às suas coisas. Então, tem essa diferença de significado. E aí você vai alguns exemplos aqui. Estou buscando a mi perro. Então, o meu cachorro fugiu. Estou buscando a mi perro. Ou então, que buscas? Que buscas? Está ali todo procurando as coisas, tudo perdido. Que buscas? Ou então, hay que buscar tus documentos. Então, tem que procurar o seu documento. Não é buscar em algum lugar. Igual, você perdeu o documento. Estou buscando mis documentos. Aí, você fez a segunda via. Vas a recoger tus documentos, tus nuevos documentos. Então, essa é a diferença entre buscar e recoger. Certo, gente? Então, outra dupla aqui, muito, muito importante. Buscar e recorrer. Eu acho que no português a gente também tem esse significado. Eu não uso no português o buscar no sentido de procurar.
Mas eu acredito sim que você tem algumas situações que você pode usar no português também. Mas como ele é menos usado, a gente acaba confundindo e acaba esquecendo desse uso que tem no português. E no espanhol, esse é o único uso. Não dá para usar de outra forma, tá? Precisa sim fazer essa diferença entre o buscar e recorrer. Então, bora para o nosso terceiro verbo, gente. Terceiro verbo aqui que faz bastante diferença, que a gente também confunde muito dentro do espanhol e que tem uma duplinha para ele também. Então, aqui tá cheio de duplinha hoje. Bora para o nosso próximo. O nosso próximo verbo aqui, que é esse, acho que é um dos campeões de erro. Campeões, assim, disparado. Que é o verbo pegar. Pegar. O que acontece? Muita gente usa dessa maneira aqui, ó. Te voy a pegar, te voy a pegar mi mochila, ou voy a pegar mi mochila. E o que acontece? A pessoa usa aquele sentido de realmente de pegar do português, sabe? Você vai pegar a mochila, voy a pegar mi mochila, ou então pego el bus a las 8, então eu pego o ônibus às 8. Às vezes não é esse pegar do português, às vezes a gente não usa ele tanto no sentido de pegar a coisa mesmo, como pegar uma mochila, mas pegar o ônibus, por exemplo. Então, esse também é um erro bem clássico dentro do espanhol e a gente vai corrigir ele como? Como é que vai ficar? Voy a tomar mi mochila. Tomar, tomar. Outra opção pode ser o agarrar, que daí é como agarrar, né? Seria com algo com mais força, assim, mais vontade. Agarrar. Então, tomar ou agarrar, tá? E esse tomar é o que acontece. Pode ser o tomar como tomar água? Pode. No espanhol você pode usar dessa maneira. O problema é que muita gente esquece que o tomar dentro do espanhol ele tem outro significado, que é o de pegar. Exemplo, tomar uma botella é o pegar a garrafa. Tomar lo que seja, tomar um vaso é pegar o copo. Então, o pegar no espanhol não tem esse sentido de realmente pegar as coisas. Você vai poder usar o tomar ou o agarrar, de acordo? E aí, como é que vai ficar, gente? Aí você vai usar de outra forma. Esse pegar no espanhol, ele pode ter dois significados também, mas diferentes. O primeiro é esse aqui. Ellos me pegaram. Ellos me pegaram. O que quer dizer isso? Que eles me bateram. Então, uma paliça, que é uma surra no espanhol, eles me bateram. Então, esse é um dos sentidos do pegar. Outro exemplo aqui. Quem te pegou? Quem te pegou? Que é quem que te bateu? Quem te pegou? Então aqui é outro esse uso do pegar no sentido de bater. Mas o pegar também pode ser o colar, colar alguma coisa. Que aí você vai poder usar exemplo aqui. Hay que pegar com adesivo. Então tem que colar com um adesivo, sabe? Uma fita adesiva ou um adesivo realmente. Me olvidé de pegar el sello. Então, eu esqueci de colar o selo na carta. Então, me olvidé de pegar el sello. Então, aqui você vai pegar. Dois significados nada a ver dentro do espanhol, né? Que é o bater e o colar. Então, presta atenção que esse aqui também, eu acho que é dos quatro aqui que eu separei, esse é o que o pessoal mais erra. Porque não consegue lembrar do uso do tomar no espanhol, que não é só tomar de beber, também é o tomar de agarrar algo. Então, tomar de pegar alguma coisa. Certo? Anotado essa duplinha aí do pegar, você vai poder usar ele com o tomar. De acordo? E aí, vamos para o nosso último verbo aqui, que é o prender. Esse aqui, acho que as pessoas nem erram porque nem conhecem. Nem conseguem usar direito esse verbo. Fica todo mundo perdido na hora de realmente usar isso no espanhol. Por quê? Esse prender, no português, é muito de prender as coisas. Prender a roupa, prender um quadro, prender, tipo, fixar alguma coisa. Ou pendurar, outro verbo do português que seria esse pendurar, né?
E aí as pessoas acabam usando o mesmo verbo no espanhol. Vou aprender la roupa. Não funciona, não dá certo. Ou então, vocês prende el quadro aí. Então, no sentido de colocar um quadro. Não, no espanhol você vai usar o verbo colgar. Colgar. Colga la roupa. Então, você vai pendurar a roupa, você vai colgar la roupa, certo? E aqui, cuelga. Cuelga é quadro aí. Então, pendura o quadro aí. Esse pendurar alguma coisa. Em espanhol é colgar. E como que a gente usa o prender do jeito correto no espanhol? O prender, gente, você vai colocar... Tem dois significados também, esse prender. Tem que tomar cuidado aqui. Por quê? Você pode dizer prende el fuego. Prende el fuego. Então, você está querendo acender o fogo. Seria essa a tradução no português, né? Acender. Prende el fuego. E aí, outro uso que você pode também ter com esse prende, é uma maneira bem informal de usar, mas seria o ligar. Exemplo, no prendi la calefacción, que a calefacción seria o aquecedor, o aquecimento da casa. No prendi, eu não liguei. Ou então, se prende el fuego, que daí é acender. Coloquei mais dois exemplos aqui, ó. Estou tratando de prender la chimenea. Então, eu estou tentando acender a chaminé. A chaminé, que seria mais como me fugiu. Lareira. Olá, chimenea. Como estou tratando de prender la chimenea, que é a lareira. A lareira é para você acender o fogo, certo? Acender. E aí, outra aqui, não prendas el ventilador. Então, não liga o ventilador, no sentido de ligar. Prender tem esse outro sentido, que seria acender e ligar. Certo, gente? Então, aqui a gente tem essas duplinhas aqui, que eu coloquei aqui para vocês, que é o ligar, llamar, buscar, recorrer, pegar, tomar, prender, colgar. São esses verbos que tem que ter muito cuidado na hora de usar eles em espanhol, tá? Então, fica de olho, porque aqui a gente acaba escorregando. Tem muitos usos desses verbos que a gente precisa de prática, precisa treinar. Anota tudo isso para você realmente criar frases do teu dia a dia com esses verbos da maneira correta, com essas duplinhas. No final das contas aqui, são 8 verbos para você realmente praticar.